Bom dia, meus amados e minhas amadas do quinto ano. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Saudades aí da tia Lu e a tia Lu morrendo de saudade de vocês. Mas se a gente pudesse encontrar, seria bacana, não seria? Mas não podemos. Felizmente. Ainda não podemos, não é? Mas aqui de coração apertado, a saudade cada vez maior, nós estamos aqui nesta manhã, né? Nesta manhã agradável de quinta-feira para mais uma aula de português. Porque dia de quinta-feira a tia Lu é o quê? Dobrada, né? Dia de quinta-feira a tia Lu está dobrada com vocês, porque dou aula de história e aula de português. Ai, tia Lu, eu já não aguento mais ver a senhora duas vezes de quinta-feira, mas tem que aguentar, não é? Então, que você esteja bem, que a família esteja bem, tá certo? Muita paz para cada um de vocês, muita fé, muita esperança, muita proteção, muita coisa boa. É o que eu desejo para cada um de vocês, tá certo? Você abre assim o seu coração, você recolhe tudo que é bom, né? Porque o nosso coração, a portazinha é fechada, mas quando você vê coisas boas, o coração fica, ó, enorme, bem grandão, como diz as criancinhas, né? Ficam enormes para receber tudo de bom, né? Alegria, amor, paz, felicidade, saúde, esperança, fé. Deus em primeiro lugar, né? Ó, Deus fica lá batendo na porta. Abre a porta, seu menino. Abre a porta, sua menina. Eu preciso entrar. E às vezes você escuta, ó, vai esquecer, né? Faz conta que não está ouvindo, mas Deus está se fazendo presente na sua vida e pedindo para entrar na sua vida e você vai deixar, tá certo? Então, meus amados, minhas amadas do quinto ano, hoje nós vamos começar essa nossa aula de português, né? Dia 12 de novembro, fazendo as nossas correções. Depois das nossas correções, a gente vai ver esse conteúdo novo aqui, tá certo? Então, eu convido a você a pegar aí o seu livro de português, módulo 4, porque nós já estamos no nosso módulo 4, tá certo? E colocar aí na página 18 a 27. Por que, professora, 18 a 27? Porque na página 18 a 27, não é, a gente continuou falando desse romance de ficção da viagem ao centro da Terra. Semana passada a gente viu, não é? Viagem ao centro da Terra, deixa eu ver qual foi aqui. 8º, né? 8, e hoje a gente vê o 11º, viagem ao centro da Terra, 11º, X1, certo? E que a gente viu aí essa história, né? Durante a leitura do nosso paradidático, não é verdade? A gente viu essa nossa leitura aí durante o paradidático. E olha só o que é que diz: dormi profundamente. Quando acordei, ouvi a voz do professor na sala. Levantei-me. Conversava em dinamarquês com um homem muito alto e aparência robusta, que aparentava uma força incomum. Os olhos de um azul sonhador, cabelos longos, quase ruivos, ombros atléticos. Até eu comecei a falar com vocês sobre essa parte aí, né? Eu já li com vocês essa parte aí. Vamos aqui para a página 19, onde diz assim, ó, Hans, né, o suposto caçador, chamava-se Hans, com a recomendação de Frickson, foi contratado imediatamente como nosso guia. Admirei-me, seu modo de ser era exatamente o oposto do meu tio, ao menos saberá conter seus exageros, refletiu. Hans concordou em nos conduzir. Iríamos inicialmente até a aldeia de Stapp, praticamente aos pés do vulcão. Seriam necessários 7 ou 8 dias de viagem. Usaríamos 4 cavalos, 2 para mim e meu tio e outros 2 para bagagem e instrumentos. Hans iria a pé. Conheço bem essa parte da costa, disse ele. Marcou-se a partida para 16 de junho, dali a 2 dias. Meu tio não se continha. Axel, esse é o homem que vai nos acompanhar até o centro da Terra. Organizamos nossos instrumentos em fardos. Olha só quais foram os instrumentos que ele levava, material.
Um termômetro com a escala de 150 graus, achei que era um pouco demais, ao mesmo tempo insuficiente. Demais, porque o calor ambiente chegasse até esse ponto, seríamos cozidos. Insuficiente para o caso de ser necessário medir a temperatura de minérios em estado de fusão. Um manômetro, o que é um manômetro? Para indicar pressões superiores à atmosfera ao nível do mar. O barômetro comum não seria suficiente, já que a pressão atmosférica deveria aumentar proporcionalmente à nossa descida abaixo da superfície. Um cronômetro perfeitamente ajustado ao meridiano de Hamburgo. 2 bússolas, uma de inclinação e outra de declinação. Uma luneta noturna e 2 aparelhos de Ruhmkorff, que por meio de uma corrente elétrica fornecem luz portátil, firme e ofensiva. Como ferramentas, eles levaram o quê? 2 picaretas, uma escada de corda, 3 arpões de ferro, um machado, um martelo, uma dúzia de cunhas e escápulas de ferro e rolos de corda como nós. O volume era enorme, pois só a escada possuía 100 metros de comprimento. Também não faltava alimentos, olha só. Era um fardo compacto com carne salgada e biscoito. Havia o cantis para enchermos com água no trajeto. Finalmente, meu tio pensara em uma farmácia portátil, com tesouras de lâminas sérias, talas para fraturas, bandagens e compressas, esparadrapo, uma espátula para sangria e frascos com medicamentos. Em torno da cintura ele colocou um cinto de couro com moedas de ouro e dinheiro comum. Também não esquecera de calçados e vestidos com alcatrão para resistir à umidade. Temos o suficiente para atravessar o globo, garantido. Então, no dia 14, jantamos na casa do Barão Trump, o governador. Meu tio falou o tempo todo, mas não entendi uma palavra, porque a conversa foi em islandês. No dia seguinte, 15, terminamos os preparativos. Nosso anfitrião nos ofereceu um mapa da Islândia, muito detalhado. Era muito importante para o mineralogista. Despertei às 5 da manhã do dia seguinte com relinchados cavalos. Vesti às pressas, Hans carregava os animais. Meu tio enchia os ouvidos com recomendações, mas ele parecia dar pouca importância. Trabalhava sem parar, de maneira muito eficiente. Às 6 horas nos despedimos do professor Frickson, agradecemos a generosa hospitalidade e a grande expedição começou. Certo? Então, essa era a parte do texto que vocês deveriam ter lido para poder responder as questões, que começa na página 23. Então, vamos lá. Olha só. Quem são os personagens que aparecem nesse trecho que você leu no capítulo 11 do romance? Quem é? Então, vamos lá. O Axel. Quem mais? O professor Lidenbrock. O professor Lidenbrock. Quem mais? O professor Friedrichson. E o Barão Trump. Né? E o Barão Trump. Esses aqui, ó. Apenas esses aparecem nesse capítulo aí, 11. Certo? Na segunda, ele vem falando da questão dos personagens na narrativa, né? Ou seja, os protagonistas, antagonistas e secundários. Que eu falei que os protagonistas são aqueles personagens de papel principal, aqueles de mais destaque. O antagonista são aqueles, é o adversário, né? É o adversário do protagonista, fosse o vilão, pronto. E os secundários são aqueles personagens com menos destaque, não aparecem tanto. Que lá na página 24, você iria precisar, né? Você iria precisar destacar as fichas, né? Que tinha lá no material complementar, para você colocar na coluna correta aí. Quem é o protagonista, quem é o antagonista e quem são os secundários. Vamos ver aqui. Protagonista, antagonista e secundário. Vamos ver. Secundário.
Quem é o protagonista? Quem é? Lidenbrock e Axel. Então você iria colar lá, ó. Lidenbrock e Axel são os protagonistas. Antagonista? Não tem. Certo? Nesse texto narrativo aí da viagem ao centro da Terra, não tem o antagonista, não tem, né, o adversário do protagonista, tá bom? E quem são os secundários? O Hans, então você coloca lá o Hans. Quem mais? O Barão Trump. Barão Trump e o outro professor, né? Friedrichson. Pronto. Certo? Então você coloca lá. Protagonista, Lidenbrock e Axel. Antagonista não tem. Secundário, Hans, Trump e o Friedrichson. Tá bom? Terceira questão. Na terceira questão, nesse capítulo do romance, quem narra os fatos é o mesmo narrador do capítulo da leitura 1 ou é o outro narrador? É o mesmo, né? Por que é o mesmo? Né? Porque é Axel, né? É Axel. Por que é o mesmo? Porque ele conclui todos os trechos em primeira pessoa, né? Mas principalmente no segundo parágrafo, quando ele fala que o narrador fala que ouvia de braços cruzados, imóvel, enquanto seu tio gesticulava entusiasmado, tá certo? Então você coloca, é o mesmo narrador, né? Porque ele participa, o texto está narrado em primeira pessoa. Então você coloca lá, terceira questão. É o mesmo narrador. Pois o texto está narrado em primeira pessoa. Certo? Quarta questão. Em uma narrativa, o tempo e o espaço, né, que é o lugar, são elementos essenciais. É na letra A. No texto lido, há indicação de tempo, ou seja, quando os fatos ocorrem? Sim, né? Então, na quarta questão da letra A, dá para saber, sim, quando os fatos ocorrem. Como é que você sabe? Por quê? Porque eles dizem que eles acontecem, eles dão datas, né? 14 de junho, 16 de junho marcou-se o dia da partida. No dia 14, jantaram na casa do Barão Trump. No dia seguinte, que foi 15, terminaram os preparativos. Então, eles colocam, né, as datas, né, de cada acontecimento. Por isso que você sabe. Eles colocam a data dos acontecimentos. Certo? Por isso que dá para saber. Na letra B, em que espaço os fatos narrados nesse texto acontecem? No mesmo lugar onde se encontravam os personagens no texto 1 ou em outro lugar? No mesmo lugar. Eles estavam onde? Em Hamburgo. Certo? Então você coloca, ó, no mesmo lugar. Eles estavam em Hamburgo. Certo? Entendido? Muito bem. Vamos agora para a página 25. Página 25, nós temos aí algumas imagens. Axel, ele cita alguns instrumentos que eles levaram na expedição. Aí na letra A, qual dos instrumentos a seguir não estava entre os que eles levaram? Você vai contornar. Eles levaram manômetro? Sim. Eles levaram bússola? Sim. Eles levaram luneta? Sim. Eles levaram barômetro? Não.
Então você circula aí, ó, a imagem do barômetro. Eles não levaram o barômetro, certo? Letra B. Além dos instrumentos acima, o que mais os personagens levaram na viagem? Levaram o que? Eles levaram ferramentas, alimentos e uma farmácia portátil, né? Então, na quinta, letra B, você coloca: levaram ferramentas, certo? Entre essas ferramentas, quais foram as ferramentas que eles levaram? Picareta, escada de corda, arpões de ferro, machado, martelo, cunhas e escápulas de ferro, rolos de corda com nós. Levaram também alimentos. Quais foram os alimentos que eles levaram? Eles levaram carne salgada e biscoito. E levaram a farmácia portátil. E uma farmácia portátil. O que era que tinha nessa farmácia portátil? Tinha tesouras de lâminas cegas, talas para fratura, bandagens, compressas, esparadrapo, espátula para sangria e frascos com medicamentos. Tá certo? Então eu coloquei aqui só levaram ferramentas, alimentos e uma farmácia portátil. Mas se você tiver colocado o nome das ferramentas, o nome dos alimentos e o que tinha dentro da farmácia portátil, também está correto. Tá bom? Entendido? Sexta questão. De acordo com o texto, por onde os personagens entrariam para chegar ao centro da Terra? Por onde? Por um vulcão localizado na aldeia de Estape. Então, na sexta questão, você coloca, onde está perguntando, por onde os personagens entrariam para chegar ao centro da Terra? Por um vulcão localizado na aldeia de Estape. Pronto. Certo? Tudo bem. E logo aí abaixo nós temos aí esse retângulo em amarelo para a gente completar. Um texto narrativo como romance apresenta alguns elementos básicos. O narrador é quem conta a história. Os personagens praticam as ações e podem ser protagonistas, antagonistas ou secundários. O tempo, que indica quando ocorrem os fatos, e o espaço, indica onde ocorrem os fatos. Então você vai completar narrador, personagens, tempo e espaço. Certo? Muito bem. Na nossa página 26, você tinha uma leitura, né, do texto de romance Alice nos Países das Maravilhas, na toca do coelho, né? Então você teria que o quê? Ler esse texto aí, né? Todinho, tá certo? E lá abaixo estava dizendo, né? Ele perguntava, né, depois que você lê esse daí. O romance Alice no País das Maravilhas foi publicado em 1865, um ano após a viagem ao centro da Terra. Identifique e sublinhe no trecho do texto em que é possível verificar uma relação entre essas duas obras. Então você vai lá no texto aí, ó, quase já no finalzinho, certo? E você vai sublinhar aí o último parágrafo, onde tem: quantos quilômetros devo ter caído? Disse em voz alta: devo estar próxima do centro da Terra. Deixe-me ver, os 6.000 quilômetros, deve ser por aí. Certo? Esse último parágrafo você sublinha. E na B, em sua opinião, o que essas duas histórias têm em comum? O que? Eles contam histórias de quê? De dois jovens que se aventuraram em um lugar desconhecido, não é? Então, na primeira letra A, você sublinha o último parágrafo. E na B, conta a história de dois jovens que se aventuram em um lugar desconhecido. Certo? Muito bem. Aí eu convido você agora a ir para a página 28, certo? Na página 28, você vai ver preposição. Que é o quê? O que são essas preposições? Ligam palavras indicando uma relação de sentido entre elas, conforme o contexto, certo? Ou seja, ligam palavras indicando uma relação de sentido entre elas, conforme o contexto, tá bom? Aí a gente tem aqui
as preposições, certo? Quais são essas preposições? A, de, por, com, entre, sob, após, desde, sem, contra, para e sobre, certo? Nós temos aqui as preposições, que são aquelas palavras, né, que elas ligam as palavras indicando a relação de sentido, que é o que você vai ver lá na primeira questão, onde você vai destacar do seu material complementar algumas preposições para poder completar, né? Onde diz assim, ó, na China está em planejamento um ônibus que será capaz de deslocar-se sobre os carros. Se não tivesse essa preposição sobre aí, será que essa falta de ligação, né? Será que ela teria uma relação de sentido? Né? Se eu tirasse aí sobre, na China está em planejamento um ônibus que será capaz de deslocar-se os carros. Será que teria sentido, né, essa frase aí? Então a preposição ela liga as palavras dando uma relação de sentido. E existem as locuções prepositivas, certo? O que são essas locuções prepositivas, certo? Ou seja, são aquelas que funcionam com duas ou mais palavras, certo? Que elas recebem o nome de locução prepositiva. Por exemplo, abaixo de, em frente a, atrás de, acima de, até a, graças a, perto de, ao lado de, em vez de, tá certo? Entendido? E você vai fazer o quê? Você vai fazer a sua página 28, certo? Você vai pegar o seu módulo 4, você vai fazer da página 28 até a página 30, certo? Que é sobre o quê? Preposição. E na próxima aula a gente vai estar aqui para corrigir nossas atividades, tá certo? Então você não pode esquecer de mandar foto, né? Manda para o meu privado, poste na plataforma, certo? Você realizou a atividade que eu vou dar lá, ó, meu ok, tá bom? E na próxima aula eu te espero para a gente fazer as nossas correções e aprender coisas novas, tá bom? Beijos, abraços, fiquem com Deus.